Paz do Senhor, meus irmãos, amigos, sejam bem-vindos a este canal Interagindo na Verdade. E aqui quem vos fala é o pastor Edinaldo Mota. E esse vídeo é um vídeo bem interessante que eu gostaria que os irmãos assistissem. Hoje, quando eu estava aqui em casa, eu liguei a televisão e estava falando exatamente a respeito daquilo que eu já havia falado com os irmãos um pouco a respeito da tecnologia e da inteligência artificial. E nesse vídeo vocês vão poder ver bem qual é o plano da elite global, qual é o plano a qual eles querem introduzir nas nossas casas, nas nossas famílias. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque a inteligência artificial, irmãos, deixou de ser uma ficção há muito tempo. Hoje, a inteligência artificial é uma realidade. Quando você vai pesquisar algo no Google e você automaticamente aperta aquele microfonezinho que tem no Google e você fala sobre o que você gostaria de pesquisar, ele vai lá e vê e busca exatamente aquilo que você quer, de uma forma bem rápida, né? Digitando todas as palavras que você disse, e tudo isso vai para um banco de memória, e isso fica tudo armazenado, e a inteligência artificial ela vai automaticamente acostumando com aquilo que você gosta de ver, aquilo que você gosta de assistir, as suas dúvidas frequentes, tudo está registrado, irmãos. Então é algo que, com o passar do tempo, vai se tornar cada dia mais inevitável, e nós sabemos que o anticristo vai usar toda essa tecnologia para implantar o seu reino, né? Para implantar essa nova ordem mundial. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que ficar cientes e com nossos olhos bem abertos para toda essa realidade. Hoje já é possível saber onde nós estamos a todo tempo, somos vigiados 24 horas, pois o nosso celular ele é um equipamento que está ligado ao GPS, a busca por lugares que nós frequentamos e onde nós vamos, tudo isso fica bem registrado, e nós, irmãos queridos, estamos sendo vigiados, nós estamos sendo monitorados, melhor dizer. Então, assista esse vídeo. Depois que você assistir esse vídeo, deixe seus comentários. Eu gostaria muito que você falasse o que você pensa a esse respeito. Amém? É um vídeo, não é muito longo, é um vídeo pequeno, mas eu gostaria muito que você desse a sua opinião, para que nós pudéssemos interagir na verdade a respeito desses assuntos. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. É um robô. E ele tenta fazer um caminho, bate, erra, ele registra esse erro e começa de novo. Registra outro erro, começa de novo. Registra o erro, começa de novo. E o aprendizado de máquina nada mais é do que um conjunto de registros, de erros e acertos, até que ele chegue em uma solução. A inteligência artificial é um mecanismo robótico no qual a máquina ela vai percebendo como que você é, como que você age, e a partir disso ela vai lhe dizendo o que você poderia fazer. Esse mecanismo da inteligência artificial funciona por meio, geralmente, de algoritmos, que são ordens que você dá a um determinado computador, uma determinada máquina, e por meio de machine learning, ou seja, aprendizado de máquina. Então, o algoritmo aliado ao machine learning, esse aprendizado de máquina, vai ajudando a máquina a aperfeiçoar a maneira como ele faz recomendações a você. Todas essas empresas de internet hoje, elas são empresas de dados, né? A Netflix, ela registra tudo que
um assinante assiste, não só o que ele escolhe, mas em que momento, o conteúdo que ele termina ou não termina, e daí ela consegue oferecer o conteúdo de acordo com aquele perfil, não só oferecer o que está disponível, mas também quando ela decide o que ela vai produzir, o que ela vai comprar, ela consegue decidir a partir desses dados. Uma vez eu conversei com o executivo da Netflix, ele falou assim que se você precisa usar a busca, quer dizer que o sistema não está funcionando bem, porque a ideia deles é que no menu que eles oferecem para você, você consiga escolher aquilo que é bom para você, né? E não existe nenhum menu do Netflix igual para duas pessoas, porque conforme você vai usando, ele vai ficando mais personalizado. O futuro da inteligência artificial, eu acredito que é para melhorar a convivência humana. Posso ajudar na saúde, na educação e também outras coisas como o desenvolvimento da cidade. Tem serviços que realmente o robô deveria fazer, não o ser humano. Eu acredito que os robôs não irão superar o homem algum dia. Confesso que Matrix me assusta. É ótima a máquina, é bem-vinda, facilita tudo, mas não para substituir e nem para igualar. Eu acho que os robôs não terão os mesmos direitos que o ser humano, até porque eu acho que é muito difícil alguém conseguir programar um robô a ponto de sentir e sofrer as mesmas consequências que um humano. Se for provado em teste que ele tenha uma consciência, tenha os elementos que caracterizam o homem, eu acho que ele deveria ter os mesmos direitos. Eu acho que os nossos direitos foram conquistados bem diferentes. Direito de máquina, nem imagino isso. O robô, por mais que ele fale para coração, sentimento, tato, não existe, né, como ser humano. A ideia de inteligência artificial é explorada pelo homem desde a antiguidade. Algumas das primeiras representações de criaturas artificiais inteligentes estão no poema Ilíada, de Homero. Nele, o deus dos ferreiros, Hefesto, é dono de mulheres mecânicas inteligentes feitas de ouro. A partir do século XX, o tema esteve cada vez mais presente na literatura, como em Eu, Robô, de Isaac Asimov, e 2001, de Arthur C. Clarke. Em filmes como Metrópolis, Blade Runner e Matrix, e até em séries como Black Mirror e Altered Carbon. Quando eu penso muito em inteligência artificial em termos de filmes, eu penso muito no Exterminador do Futuro, Skynet. E muito provavelmente algumas pessoas pensem assim também. E isso ocorre em decorrência, né, da importância do filme para determinadas pessoas que, como eu, eram crianças e assistiram o filme. Mas a inteligência artificial, muitas vezes, ela é retratada de uma forma, como no caso aí da Skynet, como algo absurdamente ruim. O físico Stephen Hawking, falecido, disse que ele tinha preocupação com o futuro da inteligência artificial. E ele tinha preocupação porque ele percebia que determinadas empresas e pessoas estavam utilizando a inteligência artificial para fins não recomendáveis, como, por exemplo, armas militares. A inteligência artificial nos anos 60, 70 e 80, ela era uma alegoria para processos sociais. Então, o Grande Irmão do George Orwell, né, escrito em 1948, ou o Hall de 2001, ou todas essas outras coisas, elas eram alegorias para a arbitrariedade sociais. Elas não eram levadas ao pé da letra. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Ainda é muito daquela ideia, né, que vem do Hall do 2001, né, que é uma máquina que pega e se rebela contra os criadores, né? A gente teve um filme recente chamado Ex Machina também, né, que é uma inteligência artificial que pega e ultrapassa o homem e depois decide acabar com as pessoas que estão em volta dela, né? Does Ava actually like you? Or is she pretending to like you? A gente gosta de falar de ameaças de inteligência artificial daqui a muito tempo, em que, sei lá, um HAL vai dominar o mundo, um grande irmão, etc. Então, é uma ameaça muito mais real agora, que é desemprego. E o desemprego,
não é para uma ou outra profissão, é para absolutamente todas as profissões, e isso está crescendo cada vez mais rápido. A boa notícia é que a gente pode viver finalmente numa sociedade como a sociedade grega, em que o cidadão não trabalha, ele só discute, ele conversa política, ele exercita a cidadania, etc. E quem trabalha é o não cidadão. Na época da Grécia era aquele cara que era escravo, quer dizer, ele não tinha direitos, então ele tinha que trabalhar, agora pode ser a máquina. Isso é muito legal. Só que antes disso vai ter um desemprego gigantesco. A inteligência artificial pode sim gerar desemprego, porque a inteligência artificial ela faz determinadas tarefas que são típicas de um ser humano. Olhe, por exemplo, o que está acontecendo com os carros automatizados. Está nítido ali que ela vai tomar emprego de motoristas, porque ela faz um trabalho semelhante ao de motoristas, em alguns casos melhores do que os motoristas humanos. Já existem empresas que estão substituindo caixas de lojas, supermercados por inteligência artificial e está dando resultado. Na área de mídia, ela também pode tomar emprego. Por exemplo, desse jornalista que está acostumado apenas a escrever essas notícias commodity. Então eu acredito que o ser humano ele deve temer a inteligência artificial em termos de emprego à medida que ele faz uma tarefa extremamente repetitiva e pouco reflexiva. Um robô treinado para dar suporte a um oncologista, ele pode ler todos os trabalhos sobre oncologia publicados no mundo, né? Uma coisa que para um ser humano não seria possível. Então a gente vai ver cada vez mais, né, os profissionais trabalharem com o robô do lado. Na verdade, a quantidade de empregos pode diminuir, provavelmente vai, porque uma pessoa trabalhando com robô, ela pode fazer o trabalho de muitas pessoas. Você está vendo, por exemplo, pareceres, questões burocráticas, eliminando a necessidade de advogado. Sistemas de ensino à distância, eliminando a necessidade de professores. Carros autodirigíveis, eliminando a figura do motorista. Nada impede a indústria alimentícia de gerar comida pronta e eliminar a figura do cozinheiro industrial. Quer dizer, qualquer profissão que você imagina é só uma questão de tempo. Ela vai desaparecer, ela pode ser substituída pela máquina ou ela pode ser muito substituída pela máquina. Quer dizer, então numa redação hoje, você tem 20 pessoas fazendo muitas coisas e 80% disso pode ser substituído pela máquina. Hoje, a privacidade é uma coisa que a gente precisa ter consciência e negociar o tempo todo, né? Porque cada vez que a gente usa um serviço gratuito na internet, a gente está abrindo mão de uma parte da nossa privacidade, né? No Facebook a gente está entregando muitas informações pessoais, no Google também, né? E daí, acho que é importante discutir como essas informações estão sendo usadas, né? Elas estão sendo repassadas para terceiros, né? Elas estão sendo usadas para pegar e fazer com que cada pessoa tome decisões que não tomaria normalmente. Isso tende a piorar, né? Porque com essa ideia de internet das coisas, né? De todas as coisas conectadas à internet, então todas as coisas vão ter sensores e vão ter câmeras, microfones, e daí as pessoas vão ser observadas o tempo todo. Uma das questões mais faladas em o grande uso de redes sociais, etc., é a questão de privacidade. Vamos deixar uma coisa clara, privacidade não existe, ela já acabou, ponto. E por que ela já acabou? Porque você tem um monte de objetos coletando dados o tempo todo e essas grandes bases de dados vendem os seus registros umas para as outras. Então veja, o seu telefone te diz aonde você está o tempo todo, te diz que tipo de redes você usa. O uso de rede social te diz que conteúdo você consome. O seu cartão de crédito te diz os seus hábitos de consumo nos lugares em que estão. O uso de determinados serviços como Uber te diz quem pegou aonde, para onde foi, etc. O que é fato é que nós estamos fornecendo esses dados. E se nós estamos fornecendo esses dados,
de uma certa maneira, nós estamos dando autorização para que eles sejam utilizados pelas empresas que vão, por exemplo, utilizar esses dados em recomendação de compra. Existem hoje muitas pessoas mais esclarecidas que estão começando a questionar isso e dizem que as empresas deveriam pagar para utilizar os nossos dados. Por exemplo, existem muitas pessoas que dizem o seguinte: meus dados médicos, todo o meu histórico médico, já que hoje se fala muito em inteligência artificial aplicada à área da saúde. Quem tem os meus dados? Geralmente laboratórios, hospitais, consultórios médicos. Esses dados são riquíssimos, por exemplo, para a indústria farmacêutica. Já existem pessoas no mundo que estão criando associações e exigindo que a indústria farmacêutica pague para mim antes de se apoderar daqueles dados. Inteligência artificial é uma ferramenta. Como toda ferramenta, ela tem um viés ideológico. Você pode usar um travesseiro para matar, como você pode usar um travesseiro para dormir. E o que a mídia precisa fazer é acordar. É perceber que está havendo uma gigantesca obesidade, um gigantesco sedentarismo do consumo da mídia. E ela precisa tomar as rédeas do processo. Ela precisa começar a estabelecer determinadas regras e começar a estabelecer limites. Inteligência artificial, NLG, algoritmo, é uma questão inexorável, ou seja, é inevitável. Não tem como pensar no futuro sem essas tecnologias. Não dá para, usando um termo bem popular, tapar o sol com a peneira. O futuro é que elas se desenvolvam, não que elas acabem ou que elas se retraiam. Então, as empresas de mídia precisam, com urgência, pensar em formas de trazer essas tecnologias para si e de utilizá-las da melhor maneira possível. Como, por exemplo, produzindo textos basicamente informativos, lá, as notícias commodity, que trariam uma redução de custo significativa para as empresas de mídia. Mas traria essa redução de custo, por quê? Porque vai demitir? Não necessariamente. Você pode fazer o que eu percebi, por exemplo, na minha tese, que é realocar jornalistas que hoje produzem notícias commodity para notícias mais apuradas, para reportagens mais cuidadosas e deixar uma máquina cuidando daquilo ali, que você vai produzir mais conteúdo, um conteúdo bom, e ao mesmo tempo você vai ter jornalistas se preocupando com aquilo que realmente uma máquina não consegue fazer. Então o futuro, em poucas palavras, é um futuro altamente tecnológico e o Brasil não pode ficar à margem desse processo. A inteligência artificial vai melhorando com o tempo. Tem até um autor, né, Kevin Kelly, que fala assim, as máquinas vão fazendo cada vez mais coisas, né, que vai sobrar para o humano fazer, né? Daí ele diz assim, o humano vai criar novas máquinas, né? Porque as outras atividades vão ser executadas pelas máquinas mesmo. A inteligência artificial é encarada como uma grande oportunidade por uns e como uma ameaça por outros. A computação cognitiva pode auxiliar com a automação de inúmeras tarefas que incomodam o ser humano e, ao mesmo tempo, muitas profissões podem desaparecer, gerando desemprego. Mas apesar da resistência de alguns setores, a tendência é que o uso da inteligência artificial avance, inclusive nos meios de comunicação. Prova de que o futuro pode ser artificial.